tarde. Chegamos. Tarde de sol, daqui a pouco. São Pedro. Vai ser, o bicho vai pegar, viu? Já tô avisando já. O BenTV não cantou. Não, hoje ele não tinha que ter cantado, ele tinha que ter esgoelado. Né? Hoje vai ser, viu? Pegar ele pelo biquinho e falar, você não cantou. Uma delícia começar a quarta-feira, meinho de semana com vocês. Última semana do mês de janeiro. Bora lá começar o programa alimentando a nossa alma e alimentando também o nosso coração. Seja qual for a situação que você está passando, agradeça a Deus. Ai, Sol, mas está ruim a minha vida. Agradeça a Deus. Porque na maioria das vezes, aqueles obstáculos e as dificuldades que Ele coloca no seu caminho são aprendizados. E muito mais que isso, é livramento para que você comece a trilhar uma nova estrada aí para alcançar aquilo que você tanto quer. Se apega nessa informação. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, crise das filas de benefícios do INSS derruba presidente do Instituto e novo temporal causa destruição na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante o programa você faz suas perguntas pelas redes sociais e também pelo telefone. Aí você já aproveita e estica um pouquinho aí nas redes sociais e no telefone também e concorre a prêmios. Tem um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Autovip. Você curtiu, marcou 2 amigos nessa fotinha aqui, compartilhou, você já concorre, tá bom? E quem participa ao vivo também, fazendo pergunta pelo telefone, concorre a 4 vários promoções no restaurante Consciência, que fica no centro de São José dos Campos. Bora pensar um pouquinho no dia de amanhã? Hoje é dia de papo cabeça. Diminuiu, mas ainda muito grande, Luquinha. O número de desempregados no país eram 13 milhões, hoje são 12 milhões, o que ainda é um número muito elevado, né, Luquinha? Pois é, mas a gente está conversando um pouquinho hoje com vocês sobre como pensar no futuro e responder da melhor maneira possível a esse número tão grande de desemprego. Pois é, como é que a gente acerta na área que a gente deve investir? Realizado aí pelo LinkedIn, uma pesquisa mostrou que das 15 profissões mais promissoras para esse ano de 2020, 13 são de maneira direta ou indireta ligadas aí à área da tecnologia, né, Luquinha? Vamos conferir então um pouquinho na reportagem da Sônia Blota um pouquinho sobre isso. A base dessa empresa é a inteligência artificial. Pela internet, robôs conversam com clientes para resolver problemas com produtos. Mas para isso precisam ser programados por humanos. Antes tem muito trabalho, tanto de levantar qual conteúdo vai ser colocado ali, qual que é o fluxo, qual o tom da conversa. Então, antes do robô existir, tem muita gente por trás para fazer isso acontecer. A inteligência artificial pode ser a mais desenvolvida do planeta. Mas se o ser humano que está por trás do computador não for capacitado, nada funciona. E a formação do profissional não precisa ser necessariamente em ciências da computação. Profissões ligadas à tecnologia devem crescer ainda mais este ano. É o que mostra um levantamento feito pela rede social LinkedIn, com foco no mercado de trabalho. Das 15 áreas que estão em alta, a maioria tem relação com tecnologia da informação e análise de dados na internet. Os cargos de gestor de mídias sociais, engenheiro de cibersegurança e representante de vendas aparecem no topo da lista. Uma das áreas em maior expansão é a de vendas. O Dimitri buscou capacitação para entrar nesse mercado e hoje, antes dos 30 anos, já é um profissional bem-sucedido na empresa. Pois é, agora qual área que você quer investir? Como se capacitar para aquela área que você acha que pode dar certo na sua vida? Então, antes de investir na sua ideia, vamos pegar a orientação com ele que entende tudo sobre isso. Ele que é docente da área de gestão e negócios do Senac São José dos Campos, o Jair Torres. Obrigada, Jair, por estar aqui com a gente hoje. Tarde. É o homem do emprego. Tudo bem, Jair? Que legal tê-lo aqui, viu? Fica à vontade. Fica à vontade aqui, Jair. A gente viu aí, Jair, na matéria, né? E é uma coisa comum que a gente ouve por aí. Ah, tecnologia, quem investir em informática, quem investir em tecnologia está no caminho certo, porque é esse o futuro do mundo. Mas como a Sônia Blota bem colocou na matéria, né, Luquinha? Sem capacitação, ninguém chega lá. Não é verdade? Então, existem várias áreas dentro da tecnologia, por exemplo, no Senac, que a pessoa pode se capacitar? Sim. Hoje, a tecnologia está presente na nossa vida. Inclusive, no dia a dia, quando a gente está conversando com nossos amigos, a questão da tecnologia ela já é presente. A grande questão é saber essa tecnologia, aonde ela vai estar conectada à profissão que eu vou escolher.
Uma coisa que a gente observa no Senac é a questão do quê? Toda profissão, não só as de origem de tecnologia, elas têm tecnologia. Então, eu sou da área de enfermagem, eu vou ter que conhecer um pouquinho sobre tecnologia também. É verdade. A profissão da área de tecnologia, ela sempre está em alta, né? Porque a economia aquece, ela demanda das áreas de tecnologia. Mas hoje, com a questão da mudança desse perfil de mercado, a tecnologia ela vai estar presente até em gastronomia. Ou seja, em tudo há tecnologia hoje na vida da gente. Agora, será que o pessoal sabe como é que está a área de emprego aqui na região, Vamos ver no país? Vamos ver aqui pela enquete. Quero a sua participação aí de casa, sim, viu? Então acessa aqui, @Falando Nisso Band, já curte nossa fotinho de hoje. Os nossos stories você responde pra gente. Você sabe quais cursos estão em alta agora neste ano de 2020? 91% diz que não, viu, Sol? E você sabe que pode te ajudar a mudar de vida este ano? 83% diz que não, e o foco hoje é isso. É a gente conseguir pensar no futuro, estudando e também investindo no hoje. Se capacitando, né? Jair, a gente foi até as ruas, nossa querida Bia, a Bia Lima está nas ruas de São José dos Campos, ela foi conferir de pertinho a dúvida aí do pessoal. Bora lá. Boa tarde, Bia. Oi, Sol. Oi, Lucas. 2020 chegou e a gente pretende mudar de vida, não é mesmo? Hoje a gente está aqui em São José dos Campos para tirar todas as dúvidas sobre cursos profissionalizantes. A gente está aqui com o Pietro. Qual é a sua dúvida sobre cursos profissionalizantes? Então, eu acho que o curso profissionalizante ele é muito bom para a carreira da pessoa. Eu, por exemplo, fiz técnico em automação no Instituto Federal, aqui de São José mesmo. E agrega muito no currículo na hora de procurar um emprego em uma fábrica, e eu acho que é algo que as pessoas devem buscar. E aí, Sol, e aí, Lucas, será mesmo que os cursos profissionalizantes realmente ajudam a gente na hora de procurar um emprego? Pois é, a gente vai ver uma série deles que o Senac vai mostrar para a gente hoje, mas a pergunta que eu te faço, primeiro, existe idade? Segundo, como saber qual curso eu vou me adequar? Existe a idade mínima, né? Alguns cursos eles têm um requisito de idade. Então eu preciso ver, às vezes é 16 anos, segundo ano do ensino médio, eu preciso ver o requisito do curso. Limite de idade, a pessoa pode ter 100 anos e está fazendo um curso, não tem limite de idade. A grande questão é eu saber quais são as áreas que estão conectadas àquilo que eu gosto, às minhas características pessoais. É uma coisa que todo mundo fala e muitas vezes o pessoal não dá tanta importância. Quando a gente é pequeno, o pessoal pergunta assim, o que você quer ser quando crescer? É verdade. Essa pergunta ela é muito séria, porque aí está algumas características que vão indicar quais são as áreas que têm mais a ver com você, que você se sente confortável. Hoje nós vivemos numa economia que eu posso escolher aquilo que eu quero fazer e muitas vezes até criar uma profissão dependendo da área. Ok, tem algumas pessoas aqui, um beijo para Lila, Lila que está em BH, está chovendo pra caramba, ela está falando, tá mesmo, né, Lila? Se dentro da área do Senac, se ela entrar no site, se ela consegue saber aquilo que ela pode ou não gostar. Já já a gente responde para você, viu, Lila? Aproveita e mandar um beijo também para a linda Maria Vitória, ela está fazendo 9 anos hoje, a vovozinha dela, a Bernadette. Tem a fotinha para você? Obrigado, Igor. A Bernadette de Guaratinguetá mandou, Deus abençoe sua vida, obrigado pela companhia. A gente já volta a falar um pouquinho então sobre o nosso futuro, mas agora bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o risco do coronavírus, se espalhar pelo mundo é muito alto. A análise é do vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alberto Chebado. A doença já matou mais de 100 pessoas e infectou outras 4.500. Nós vamos acionar agora o nosso repórter Israel Goldenstein, que tem mais informações. Muito boa tarde, Israel. Aqui no Brasil, já são 3 casos suspeitos, mas confirmados, né? É isso mesmo, Sol. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e para quem acompanha Falando Nisso também. Sol, o governo brasileiro elevou o nível para o coronavírus no país. Os 3 casos suspeitos confirmados da doença estão no Rio Grande do Sul, no estado do Paraná e também em Minas Gerais, no qual o ministro da Saúde do Brasil já emitiu um alerta há pouco, há cerca de 5 minutos, pelo Palácio do Planalto, falando que já fez novas considerações a respeito dessa doença. Vamos agora até São Paulo conversar com o médico infectologista Davi Wipp, que tem mais detalhes. Boa tarde, doutor. Ontem o Ministério da Saúde do Brasil comunicou a suspeita de 3 casos de coronavírus de pacientes oriundos de regiões de alta transmissibilidade.
Além disto, apresentavam sintomas da doença: mal-estar geral, tosse, febre alta, dor no corpo. Isso era de se esperar. Uma infecção que vem caminhando rapidamente para vários países do mundo, por que não o Brasil? Nós temos que lidar com isso com muita tranquilidade e calma. São duas coisas muito importantes que ainda nós precisaremos saber. A primeira é o grau de transmissibilidade, que é isso. Um paciente infectado infectará quantos outros? 1, 2 ou 3. E o segundo conhecimento é a morbimortalidade. O número de pessoas infectadas ficarão doentes com sintomas e desses quantos morrerão. Então são dados importantes para que se crie uma visão epidemiológica e se adeque à situação brasileira aquilo que for preciso. Eu não tenho dúvida que as autoridades de saúde brasileiras em nível Governo Federal, Ministério da Saúde, os governos estaduais e os municipais estão se adequando a esta nova realidade. Outro fato importante é que, enquanto a China constrói hospitais em dias, o mundo não conseguirá ter uma vacina ou um medicamento específico em poucos meses. Então, nós vamos ter que lidar com pacientes infectados que vão ter sintomas, alguns mais graves, a maioria não, e com tranquilidade nós vamos tratar dessas pessoas como fizemos outras vezes. Pois é, exatamente isso. O que importa é não ter alarde. Eu estou recebendo N mensagens pelo WhatsApp, muitas fake news. Por favor, não caiam nessas notícias, tá? A coisa já é feia, se a gente não cooperar vai ficar pior ainda. Então vamos nós fazer a nossa parte também. Virando a chavinha um pouquinho, Israel, a crise no INSS, gerada aí por causa das filas para retirada de benefícios, fez o então presidente do Instituto, Renato Vieira, pedir demissão. Atualiza essa situação para a gente, por favor, Israel. É isso mesmo, só Renato Vieira vinha de um desgaste forte por conta da dificuldade de liberação dos benefícios para os brasileiros. Vamos agora até Brasília. Quem tem mais destaques e a informação completa é a repórter Clarissa Oliveira. O governo afirmou que Renato Vieira deixou a presidência do INSS espontaneamente por motivos pessoais, mas nos bastidores a saída dele já vinha sendo discutida há vários dias. Renato Vieira vinha de um desgaste forte, iniciado aí com essa crise no atendimento no INSS, o grande acúmulo de filas e a dificuldade na liberação de benefícios. Uma avaliação feita internamente na equipe econômica é de que ele teria subdimensionado o tamanho da crise. Um exemplo que é citado por alguns integrantes da Secretaria de Previdência e Trabalho, a qual o INSS fica ali associado, é a de que ele teria previsto, por exemplo, 6 meses para a solução desse problema, mas isso antes que o governo tivesse anunciado ali essa contratação, essa convocação de militares da reserva e agora também de servidores aposentados do INSS para reforçar o atendimento. Embora oficialmente o prazo tenha sido de 6 meses para normalizar o atendimento, o governo avaliava que, como havia aí a decisão de acrescentar 7 mil novos braços, poderia fazer essa entrega antes do prazo e aí criar aí um fato positivo e amenizar um pouco o mal-estar criado por toda essa crise. Vale a gente lembrar que o governo tem uma prioridade grande nesse momento na agenda econômica. A expectativa do Planalto é de votar até o meio do ano algumas reformas importantes no Congresso, entre elas a reforma administrativa e também a reforma tributária. E todas essas questões aí, como essa crise do INSS, acabam criando uma turbulência maior, dificultando esse diálogo na avaliação do próprio governo. A expectativa agora do governo é tentar correr para acelerar e tentar normalizar o atendimento o mais rapidamente possível. Eu volto com vocês. Obrigada, Clarice. O presidente Bolsonaro demitiu o secretário executivo da Casa Civil, que substituía nas férias o ministro Onyx Lorenzoni. O motivo foi o uso de um jatinho da Força Aérea para viagens à Suíça e à Índia. Luquinha, acabou de sair uma notícia aqui na Rádio Band News FM. Maristela Temer, filha do ex-presidente Michel Temer, atropelou um homem hoje cedo em São Paulo. Só que um detalhe: a CNH dela estava cassada e, neste momento, ela está sendo ouvida no 14º Distrito Policial em São Paulo. Vai ser presa? Não vai. Duvido, né?
duvido. Conversar com vocês agora sobre as estradas aqui na região. Já vou comentar sobre a chuva que vem forte por aí, mas para o motorista nesse momento na Tamoios, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Lucas. O motorista não encontra nenhuma dificuldade para quem desce a serra em direção ao litoral norte. Para quem sobe também, boas as condições de viagem nesse momento. Na rodovia Presidente Dutra, o motorista faz boa viagem também sentido Rio de Janeiro e sentido São Paulo. Apenas em São José dos Campos que tem um trânsito um pouco mais carregado. A partir do quilômetro 154, ali em frente à empresa Johnson. Por ali, excesso de veículos sentido capital paulista, mas nada que trave o trânsito neste momento. O destaque das estradas hoje, Lucas, fica para a rodovia Rio Santos. Lá no quilômetro 157, no trecho de Marizias, um caminhão carregado com cloro pegou fogo agora há pouco, cerca de meio-dia, e interdita nesse momento as duas faixas de rolamento, tanto para quem segue em sentido Santos, tanto para quem segue em direção a São Sebastião. Lembrando, a rodovia Rio Santos é uma estrada de pista simples, portanto, uma faixa que vai, uma faixa que vem em direção ao Rio de Janeiro e também em direção a Santos. Lembrando, a Polícia Rodoviária Estadual já fez a contenção das chamas no local, mas para a limpeza da pista, o óleo, melhor dizendo, o cloro, vazou bastante na rodovia, portanto, segue agora em ritmo aí de limpeza total da Rio Santos. Lucas. Valeu, isso aí. Bora falar então sobre esse alerta também que a Defesa Civil já emitiu hoje de chuva forte, trovão também, não só aqui para São José agora à tarde, mas cidades vizinhas. Bora checar como que fica o tempo aqui na nossa região com as máximas. Então, previsão de chuva forte em toda a região. Em Campos do Jordão, máxima de 26 graus, mínima de 9. Aqui no Vale, então, as máximas: 31. Taubaté, Jacareí e Piquete, máxima de 32 graus. Chuva esperada agora para tarde também no litoral, máxima de 31 em Ubatuba e São Sebastião. E a gente vê a semana, então, que fica em São José dos Campos, máxima de 31. E a gente percebe que a chuva prevista aí para todas as tardes até sexta-feira. E a gente fala também no próximo bloco sobre a chuva castigando muito Minas Gerais e também o número de mortos, infelizmente, aumentou. Mais detalhes daqui a pouquinho. E hoje aqui no programa tem dicas de saúde com a Vale Infusões. E a gente vai falar um pouquinho sobre o vírus sincicial respiratório.